Ni hao, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lin Ken e vamos falar de mandarim. Ó, as pessoas chegam pra mim e falam assim, Lin, como é que se estuda mandarim? E aí, antes de mais nada, de eu começar a falar como é que se estuda, a primeira informação que você precisa ter é você entender como é esse idioma tão diferente do português, por exemplo. Então, se você não teve nenhum contato com língua asiática, você vai perceber que ele é muito distante daquilo que você está acostumado vendo. Por exemplo, se você vê o inglês, o espanhol, o italiano, o francês, você percebe que existe algum tipo de semelhança com o português, que é a sua língua nativa. Agora, quando a gente fala em uma língua asiática, parece que ele vem de uma outra família. E, de fato, ele vem de uma outra família. Então, ele não é derivado de latim, não possui as mesmas raízes. É isso que eu estou querendo dizer. Logo, você precisa entender, então, quais são os grandes desafios desse idioma. E eu posso dizer para você que são dois grandes desafios. O primeiro desafio a gente chama de pronúncia, tá? Que é a parte da fala. Então, quando você pega o chinês para estudar, você percebe que existe muitas entonações, que existe muita pronúncia diferente que é bem distante daquilo do português, daquilo que você conhece. E o segundo grande obstáculo, o segundo monstro, podemos assim dizer, seria a escrita, né? Que é os famosos pauzinhos. O nome certo para isso se chama Hanzi. Hanzi. E o Hanzi nada mais é do que ideogramas, ou seja, são símbolos, são traços que, compostos por vários símbolos, eles formam uma ideia, podemos assim dizer, por isso que é chamado de ideograma. Tá? Então você tem dois monstros, tá? Então você tem o monstro da pronúncia e você tem o monstro da escrita. Logo, existe duas formas de você estudar mandarim. A forma tradicional e a forma como eu, no meu curso Decifrando Mandarim, defendo que é a melhor forma de você estudar mandarim. Qual que é a forma tradicional? É quando você estuda as duas formas ao mesmo tempo. Você pega os dois monstros e você luta com eles ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você aprende as entonações, você aprende as pronúncias, você aprende a falar, você aprende a fonética, tudo isso estou falando da parte da fala só, tá bom? E ao mesmo tempo, essa parte da fala, você vem para o outro lado e você aprende a escrever, que é composto aqueles monte de pauzinho, tá? Tudo isso eu acho que se você estudar de uma vez só, vai te sobrecarregar. E eu já cansei de falar para todo mundo, para todos os meus alunos, de que o estresse ele não combina com a aprendizagem. Eu não quero que você estude algo que você fique bravo estudando, né? Eu me lembro de quando eu estudava na escola e quando eu estudava algo que eu não gostava, nossa, era horrível. Só que quando eu pegava uma matéria onde eu amava e eu gostava muito de estudar, eu via que o resultado era muito maior. Então eu defendo essa ideia de você estudar de uma forma que não te estresse, entendeu? Então, a forma como não estresse é o quê? Estudar de forma inteligente. E eu acredito que a forma de estudar inteligente em mandarim seria se você separasse esses dois monstros e atacasse um monstro de cada vez, tá? Então, a estratégia que eu quero te propor é o seguinte: você luta primeiro com o monstro da pronúncia, o monstro da fala. Ou seja, você aprende as entonações, você aprende a fonética e você aprende a falar mandarim. Depois que você aprender, aí sim a gente começa a atacar o segundo monstro, o Hanzi, que seriam os ideogramas, e aí você aprende a escrever. E, de verdade, se você parar para pensar e refletir um pouquinho, não é exatamente essa estratégia que você utilizou para aprender a sua língua materna, que é o português? Porque, ó, lá quando você era pequenininho, na sua infância, você aprendeu a falar. De tanto o seu pai e sua mãe, né, ficarem falando papai, mamãe, de tanto ouvir, você aprendeu a falar também papai e mamãe. E a partir do momento que você aprendeu a falar, você começou a falar outras palavras. Você aprendeu a montar pequenas frases e depois grandes frases. E a partir daí é que, depois de alguns anos, talvez nos seus 6 anos, 5, 6 anos, sei lá, que você começou a aprender a escrever, que você foi alfabetizado. Ou seja, eu vou utilizar a mesma estratégia que você utilizou e que já teve resultado, porque provavelmente você é fluente no seu idioma materno, e aí eu vou estar usando essa mesma estratégia em cima do mandarim para o novo idioma que você está aprendendo, porque ele é diferente.
tá? Então, essa metodologia eu chamo de Decifrando Mandarim, que eu desenvolvi no meu curso Decifrando Mandarim. Agora, as pessoas querem utilizar o método tradicional, achando que vai ser legal e não vai estressar. Olha, aos meus 16 anos de experiência, eu vejo que algumas pessoas sim conseguem estudar. Não estou dizendo que ninguém consegue, não é isso. Mas eu vejo que é uma metodologia muito mais adaptada para quem é nativo já. Então, um chinês da China, por exemplo, ele vai conseguir adaptar muito melhor essa metodologia, por quê? Porque ele já fala mandarim, então ele cresceu falando mandarim, o primeiro contato de idioma dele foi o mandarim. E para quem é brasileiro e quer estudar mandarim hoje, ele não sabe nada de mandarim ainda. Então eu preciso primeiro ensinar o brasileiro a falar mandarim para depois aprender a escrever mandarim. Por isso que é um idioma que as pessoas acham difícil, porque eles querem estudar lutando contra dois monstros ao mesmo tempo, o que eu acho que é um tiro no pé. Tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se essa informação fez sentido para você, comenta aqui embaixo para eu saber se você concorda ou não concorda e de que maneira você pode estudar mandarim. O que você achou agora que você já sabe quais são esses dois monstros, por onde você vai começar a estudar mandarim. Então, espero que você tenha gostado dessa informação e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。